A gente vai iniciar hoje conversando, na verdade, sobre os fundamentos da patologia comparativa de animais de laboratório. Essa é a segunda parte, e a gente vai conversar especificamente sobre qual a importância, sobre o que é e qual a importância da fenotipagem dos animais geneticamente modificados, mais especificamente os camundongos. Na palestra anterior, a gente parou exatamente em como que o patologista comparativo iria atuar. E uma das áreas em que ele atua é exatamente na fenotipagem morfológica de novos modelos de doenças humanas. Então, eu vou ler um trechinho, novamente, de uma carta que foi colocada na Nature Biotechnology. A parte da questão prática de recursos humanos e expertise, há também uma forte percepção de que investigadores e algumas vezes patologistas veterinários e médicos geralmente falham ao perceber que não somente a anatomia e patologia humana e de camundongo de laboratório são distintas, mas que o expertise nas características de fundo e genética dos camundongos de laboratório é crítico na interpretação qualificada de achados fenotípicos anormais. Então, com isso, a gente vai para a pergunta: o que são os fenótipos? Os fenótipos são as características detectáveis e mensuráveis determinadas pelo genótipo sob influência do ambiente. São um nível de expressão morfológica e patofisiológica obtida através da alteração genética. Os fenótipos, eles podem ser previsíveis ou não, você pode fazer uma alteração genética naquele animal e ele vai te corresponder com o que você já estava esperando que fosse acontecer com aquele animal, como ele pode te surpreender, inclusive até se tornando em um modelo de doença humana que você não esperava. A fenotipagem morfológica, ela depende das mutações genéticas que são induzidas, do background genético do animal, do ambiente onde aquele animal vai se desenvolver, do manejo que aquele animal vai receber, do microbioma que vai fazer parte daquele animal e da padronização do método de fenotipagem. A padronização do método de fenotipagem é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, que é extremamente importante. Sobre as linhagens de camundongos de laboratório. A maior parte das linhagens, ela vem de um mosaico de subespécies de musmúsculo. Então, do musmúsculo domésticos, do musmúsculo castanhos, moloniços, bactrianos, que foram desenvolvidos em vários laboratórios através do mundo. As linhagens mais comuns que a gente tem hoje em dia, que são as linhagens consanguíneas inbred ou isogênicas mais comuns, são o C57 Black 6, o BALB-C, o C3H, o 129, o FBN, o Swiss Webster, que não é consanguíneo, o NUD, o NOD, e esses são apenas alguns para citar aqui. Então, quando a gente fala das linhagens de camundongo de laboratório e os seus fenótipos, a gente fala das doenças de background que cada um deles tem. Não só as doenças, mas as características fenotípicas de cada animal. E no contexto da patologia, a gente tem que saber as alterações que esses animais comumente têm. O mais comum de todos e o mais utilizado é o C57 Black 6, que é o padrão ouro de linhagem de fundo para a criação de animais geneticamente modificados, camundongos geneticamente modificados. Né? Então, esse animal tem bastante melanina na pelagem, em válvulas cardíacas, em cápsula esplênica, nas meninges, vasos sanguíneos, glândulas paratireoides, e isso é uma das características da espécie. Ele também tem bastante propensão à hidrocefalia, neurodegeneração hipocampal, microftalmia e anoftalmia, degeneração coclear e deficiência auditiva senil, maloclusão, predisposição ao Barberin, a alopecia e a dermatite estafilocócica,
a proteinose e alienose epitelial e a amiloidose. Várias linhagens têm propensão à amiloidose. Em termos de neoplasia, os tumores que mais acometem o C57 Black 6 são os linfomas, os hemangiosarcomas e os adenomas de glândula pituitária. Aqui para ilustrar só. A gente tem uma válvula cardíaca e a gente vê algumas células pigmentadas através dessa válvula. Então, tem pigmentação de válvula cardíaca. Aqui a gente tem um camundongo com anoftalmia unilateral. E a genesia do nervo óptico. Então, aqui a gente só vê um nervo óptico que corresponde a esse que ficou preso aqui no assoalho craniano. O Baubicê é um camundongo albino. Os machos dessa linhagem são bastante agressivos. Eles têm propensão à degeneração miocárdica, trombose auricular, mineralização distrófica de parede ventricular direita livre, abscessos periorbitais, opacidade de córnea, conjuntivite e blefarite, aplasia de corpo caloso, são bastante resistentes à amiloidose, que é bastante importante. Essa resistência à amiloidose dele faz dele um bom candidato para estudos que envolvem inflamação, considerando que tem outras linhagens que são bastante propensas ao desenvolvimento de amiloidose. Esse é um plus, né, do Baubicê. E os tumores a que eles são mais propensos são os adenomas pulmonares, como um daquele que a gente viu na aula anterior, linfoma, adenoma e o adenoma adrenocortical. O C3H. O C3H é um animal de pelagem agute e eles são cegos devido à mutação no Retinal Degeneration 1, no gene Retinal Degeneration 1. Eles têm opacidade de córnea, perda auditiva senil, degeneração e mineralização de miocárdio, alopecia areata senil, são suscetíveis ao vírus da neoplasia mamária murina. Eles têm uma alta incidência de neoplasia mamária por conta disso e também tem uma alta incidência de tumores hepatocelulares. E aqui eu vou ler uma anedota também presente na Carta dos Patologistas à Nature Biotechnology, que, na verdade, eu não sei exatamente se realmente ocorreu, mas se ocorreu foi uma triste coincidência, mas, como eles dizem aqui, exemplificado na forma mais explícita pelo conto do investigador que fez mutantes, dos quais se esperava que desenvolvessem lesões do sistema visual, em camundongos da linhagem C3H, os quais são todos homozigotos para o gene de degeneração retinal 1, que resulta em cegueira de todos os camundongos ao desmame, independente de sua manipulação experimental. Ou seja, não poderia ser uma escolha mais infeliz. Se você pretende trabalhar com problemas de ordem visual, você escolher um camundongo C3H. O FVB, eles também são cegos, também tem uma alteração no Retinal Degeneration 1, eles são homozigotos para o Retinal Degeneration 1, são suscetíveis a convulsões, hiperplasia mamária, hiperplasia de células produtoras de prolactina da glândula pituitária, e os neoplasmas mamários são incomuns, mas os mais comuns são os feocromocitomas, tumores pulmonares, hepáticos e os linfomas. O Swiss Webster, que é erroneamente considerado o wild type, também tem degeneração de retina, suscetível à amiloidose, como a gente falou, é uma doença limitante e realmente não é o mais indicado para qualquer experimento que seja de inflamação.
E os tumores mais comuns são o linfoma, o adenoma pulmonar, os tumores hepáticos e de glândula pituitária. O NUD é o camundongo atímico. Além disso, ele é alopécico, ele é imunodeficiente e ele não produz linfócitos T maduros exatamente por ele ser atímico, né? Esse foi todo o propósito de se fazer esse camundongo. A alopecia dele, na verdade, veio junto com a manipulação genética para que ele fosse um camundongo atímico. E ele tem uma. Só que além de não produzir linfócitos maduros, linfócitos T maduros, ele tem uma diminuição na população de linfócitos circulantes como um todo. E tem um decréscimo na produção de anticorpos. O NOD é um Non-Obese Diabetic, ou diabético não obeso. É um modelo poligênico para diabetes autoimune tipo 1, e ele apresenta pancreatite endócrina. Na fenotipagem desses animais, 90% das fêmeas e 52% dos machos são diabéticos com 30 semanas. E é uma linhagem de fundo bastante usada para os imunodeficientes, como, por exemplo, o NSG, que é o NOD SCID Gamma. SCID é a Severe Combined Immunodeficiency. Esses animais têm uma mutação do gene SCID, então eles têm deficiência na produção de linfócitos B e linfócitos T. A mutação no receptor da interleuquina 2, na cadeia gama do receptor da interleuquina 2, os faz deficientes funcionais em células NK. Então, eles produzem células NK, mas elas são deficientes. Se não me engano, esses animais também produzem neutrófilos e os neutrófilos também não são funcionais. Então, aqui novamente, para ilustrar, a gente vê por algumas linhagens, aqui é um cérebro de um Swiss Webster com adenoma pituitário, geralmente são adenomas de pares distales que a gente vê nesses animais. Aqui tem um DBA com um fígado já com várias nodulações e até um nódulo aqui meio que separado do restante dos lobos. O SJL, que é uma das linhagens que tem o tumor mamário viral endógeno. Então, ele faz linfoma, além de tumores mamários, ele faz linfoma periférico e linfoma central. Aqui a gente vê alguns nódulos de linfoma nos intestinos. Aqui é o C3H, novamente, ele tem o tumor mamário viral endógeno, então eles têm bastante propensão a fazer esses tumores mamários. Aqui um linfoma tímico, num SCID. E aqui um pulmão com uma nodulação em um lobo, que é bastante comum em várias linhagens de camundongos.